Boa tarde, estamos começando mais um programa Tribuna na TV, com apoio do Instituto Crescer, e hoje com um assunto que está muito em alta, né, a questão da inclusão, a questão da gente saber, né, o que está acontecendo no mundo que antes era tão estranho para nós, né? E para falar sobre esse tema, ninguém mais qualificada do que a presidente da Associação dos Pais e Amigos, presidente não, desculpa, diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajaí, da APAE de Itajaí, a Blaíra Pedroso. Blaíra, muito boa tarde, muito obrigado por ter atendido o nosso convite hoje. Seja bem-vinda ao Tribuna na TV. Boa tarde a todos. Eu que agradeço esse convite. Blaíra, já vamos começar meio que pesado assim. Essa questão da inclusão não é um tema tão antigo, é um tema um pouco mais recente. Eu me lembro da minha infância que a gente tinha a ilusão, a percepção de que, por exemplo, um asilo era um depósito de idoso. As famílias jogavam o idoso lá e diziam, não, não vamos mais me incomodar com ele. A gente tinha a impressão de que a PAI era depósito de excepcionais. As pessoas têm algum problema, bota lá na PAI, eles que se virem. Né? Sim. Mas eu tive o grato prazer de estar te visitando e estar conhecendo o trabalho de vocês e perceber que o trabalho fantástico que vocês realizam lá, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Então, essa ideia mesmo para desmistificar essa ideia, existia isso mesmo no passado, né? Um certo preconceito com relação aos idosos, aos excepcionais, né? Isso. Na realidade, todo mundo imaginava que na APAE só na APAE seriam atendidos e eles deveriam permanecer ali, né? Aí Uhum. tinha questões até das famílias, aceitação da família, né? Eles ficavam escondidos em casa por muito tempo, né? E com o processo e com a evolução, graças a Deus, isso se modificou, né? A partir do ano de 2010, todas as pessoas com deficiência, todas as crianças, na realidade, elas saíram das escolas especializadas e foram para o ensino regular. Então, hoje, as crianças frequentam o ensino regular e vão em contraturno para a nossa instituição para receber atendimento. Uhum. E isso foi muito positivo, porque não é só, eu sempre coloco, né, que o processo de inclusão, ele não traz benefício só para a pessoa com deficiência, ele traz benefício para toda a sociedade. Porque quando a gente convive, quando a gente está com eles e observa que eles têm condições, sim, de estar no mercado de trabalho, de frequentar o ensino regular, de conviver conosco, nós também aprendemos com isso. Então, isso para mim foi muito positivo e, consequentemente, as famílias também tiveram mais possibilidade de ter convívio social, sair com eles irem para o mercado de trabalho, né? Isso, de uma maneira, foi muito positivo para a pessoa com deficiência. É, eu vivo isso Hum, dia a dia, porque meu filho mais novo, ele é autista, hum. né, mas ele é tido como um mascote, é o querido da turma dele, da escola com quem ele está desde o primeiro ano, então a gente dele sempre diz, não, aqui todas as crianças cuidam dele e todos têm um carinho muito grande por ele. Acho que isso mudou muito e é de pequenininho que se muda essa Exato. perspectiva, né? Exatamente, porque a criança ela não nasce com preconceito, né? Uhum. Então eles para eles está tudo ok, eles convivem na maior harmonia, auxiliam as crianças com deficiência na escola, né, Uhum. aprendem a respeitar as diferenças, então eu acredito que isso só traz benefício para nós, para toda a sociedade. Tá certo. Bom, e a PAI, ela chega então com uma proposta de inclusão, de projeto de vida e de qualidade de vida, né? Mas Exatamente. existem hoje cerca de 2.500, a PAI existe hoje em cerca de 2.500 municípios brasileiros, né? Ou seja, nós temos aí em torno de 5.000 municípios, praticamente metade dos municípios brasileiros tem uma APAE. E todas elas seguem o mesmo padrão? É um regramento engessado? Você tem que fazer esse procedimento ou não? Elas têm liberdade de ação? Não, a APAE, ela não existe a APAE nacional, né, a APAE Brasil, que a gente chama, e a Federação das APAES, né, todas têm que seguir as normativas da federação e da APAE Uhum, nacional. Porém, a gente tem tem a liberdade de ter convênios, né, com o município, por exemplo. A APAE de Itajaí tem um convênio com a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, né, e com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que é a nossa mantenedora. uhum. Então, os programas que vêm da Fundação Catarinense de Educação Especial são todos para todas as APAES. Porém, nós temos essas parcerias que eles dão a liberdade para que a gente possa fazer alguns programas
com o município, né? Uhum. Com a parceria com as secretarias do município. Tá certo. E a PAI Itajaí tem alguns programas, ah, são programas diferenciados dependendo da idade e da capacidade de cada aluno, digamos assim, né? É Exatamente. aluno, Nós é utilizamos como usuários, né? Porque nós não usuários. somos escola, né? Uhum, Então, eles são usuários da nossa instituição. certo. Então, e quais são os principais programas dos usuários, a que atendem os usuários hoje da PAI? Como a PAI atende de 0 a 99 anos, né? É necessário que se faça essa divisão por programas, né? Uhum, Hoje nós temos 4 programas dentro da nossa instituição. O primeiro programa é o SASSE, né? Que é o Serviço de Atendimento Educacional Especializado. Clínico uhum, especializado, desculpa. uhum, Que é da estimulação, primeiro, de 0 a 6 anos, né? 5 anos, 11 meses e 29 dias. uhum, Depois, essa criança, ou ela vai pro atendimento educacional especializado, né? Que é o AEE, ou ela vai pro atendimento da psicopedagogia. tá. O que difere O isso? passo da estimulação, o que que é estimulação? Tá, estimulação precoce, né? São aquelas crianças que têm atraso global no neurodesenvolvimento. Nem todas já foi fechado o diagnóstico, mas se ela apresenta um atraso no neurodesenvolvimento, ela precisa ser estimulada. Uhum. Então, essa estimulação acontece até a idade de 6 6 anos, né? anos, Não chega, 5 5 anos, anos 6 anos incompletos, digamos incompletos, assim. exatamente. Certo. Depois, essa criança já tem o seu diagnóstico. Se ela tem um diagnóstico, né, de nível de suporte 3 ou deficiência intelectual severa ou profunda, ela é encaminhada para o atendimento educacional especializado dentro da nossa instituição, tá? Certo. Se ela é nível de suporte 1 ou 2 ou deficiência intelectual moderada ou leve, ela fica no atendimento da psicopedagogia, certo? Uhum. Então, porque a nossa instituição, ela atende pessoas com deficiência intelectual, esse é o nosso público-alvo, Certo. com aí associada aos demais, né? Uhum. Tanto síndromes ou TEA, por um exemplo. Ali nós também temos nesse mesmo programa, no SASSE, o SPE. O SPE é o programa, é o Serviço Pedagógico Específico, que Uhum. ele é o único programa que a criança ela não pode frequentar o ensino regular, para que ela permaneça nesse programa. Ou porque ela tem um comprometimento de saúde muito significativo, ou uma questão comportamental que impeça que ela permaneça no ensino regular. Uhum. Aí ela então frequenta o SPE na nossa instituição. Certo. Esses seriam os pacientes de grau 3. Ou uma questão de saúde também associada, que Certo. impeça que ele frequente o ensino regular. Uhum. E isso acontece somente com autorização da Fundação Catarinense de Educação Especial, onde é feita toda uma documentação comprovando que essa criança Tá. não tem Porque condições obrigatoriamente, por lei, ela tem exata, que estar ela na deve rede na rede regular. regular. E depois que se comprovada a necessidade que essa criança não, que ela não pode frequentar o ensino regular, com o ok da fundação, aí nós recebemos essa criança para o atendimento no SPE. Certo. Você tocou num ponto aí que as pessoas às vezes perguntam, mas qual é o grau de autismo? Né? E o pessoal é 1 ou 2 ou 3, algo não é muito. Porque não é o grau de autismo, não é o grau de coisa, né? É o nível de suporte, Suporte, né? é o nível do que ele necessita, que Uhum. suporte ele necessita. Ele necessita de pouco suporte, Que é o nível 1? nível 1? Uhum. Não, ele necessita de um pouco mais de suporte, daí ele se Nível encaixa no 2. nível 2. E com um Ele é totalmente comprometimento maior, dependente. exatamente, a gente pontua como o nível de suporte 3, 3, tá? certo. Uhum. E então, esse é o nosso programa, o O SASSE, que SAS. vai de 0 a 14 anos de idade. Tá. As mais graves ficam no SPE, que E é no atendimento educacional especializado, tá? Que certo. são os dois programas que atendem o nível de suporte 3 e ou deficiência intelectual severa ou profunda. Certo. Tá? E o nível de suporte 3 ele consegue, por exemplo, chegar a ser alfabetizado ou é muito difícil? É muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem um comprometimento mais significativo nesses casos, né? Certo. É, eu sempre pontuo, nós jamais deixaremos de estimulá-los para, porém, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Uhum. Porque a gente conversa muito com as famílias, né? A gente não pode menosprezar a capacidade de ninguém de aprender. Então, Uhum. a gente vai estimular para, mas principalmente, qual é o nosso principal objetivo com o nível de suporte 3? É a funcionalidade.
dele, Uhum. para que ele tenha autonomia e independência. Esse é o nosso principal objetivo. Saber preparar a própria Para alimentação, vestir a própria roupa, tomar exatamente, banho, ser asseio, higiene pessoal. isso mesmo, né? Uhum. Para que ele consiga ser independente nas AVDs, que é nas atividades de vida diária, Uhum. principalmente. Tá certo. Tá? Uhum. Aí depois que ele sai, né, do SASSI, que é até 14 anos de idade, eles têm duas opções de programa, né? Que Uhum. nós temos o Capacite, tá? O Capacite é o programa que ele acompanha, insere e acompanha a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Certo. Vamos deixar o capacite para depois, que eu tenho muita Tá, curiosidade com tá relação ao certo. capacite. Então, o Capacite é aqueles que têm condições de ir para o mercado de trabalho. Certo. Caso não tenha condições de ir para o mercado de trabalho, nós temos o SAI. Uhum. O SAI, ele é o programa daquelas pessoas, né, jovens ou adultos, que não têm condições de ir para o mercado de trabalho ou que a família faz a opção que ele não vá para o mercado de trabalho. Certo. O SAI é serviço de atendimento Atendimento específico. específico, Certo. exatamente, tá? Uhum. E dentro do SAI, nós temos o SAI, que ali é onde acontecem as oficinas, Uhum. e também nós temos o serviço de convivência, que é de 40 a mais, que daí a gente trabalha com a questão das pessoas idosas, né? Que Uhum. ali a gente busca qualidade de vida. Tá? Certo. Esse é o outro programa da PAI, Então, onde tem os adultos. esse negócio. Como essa questão, eu vou ver um crescimento muito grande, principalmente do autismo nos últimos anos, criou-se a ilusão de que o autista é só criança, Eles né? Ou de que o crescem, síndrome de Down é só criança. Não, ao exatamente. contrário. Eles foram, como todos nós fomos criança um dia, as pessoas crescem, ficam adultas, envelhecem. Isso, e precisam ser de atendimento, eles precisam ser olhados e Uhum. atendidos, né? E esse é para o público adulto. Eu sempre brinco que é de 0 a 99, né? Uhum. Porque, assim, ó, na nossa instituição, esse ano ela está completando 57 anos. Então, teve pessoas que já entraram crianças Crianças. e hoje são adultos e idosos, né? E Uhum. eles vão ficar até o final da vida recebendo Esse esse atendimento. atendimento, né? Uhum. E nós também temos o programa O Motriz. O Motriz também atende crianças, né? Uhum. De 0 até 14 anos. O programa Motriz, ele veio para suprir a nossa lista de espera, tá? Nós tínhamos um programa que se chamava o PAMI, que era o ônibus, aquele que ia Uhum. Nos nas casos. unidades de saúde, né? E o que acontecia? Se fazia a avaliação e encaminhamento, mas essa criança ela não recebia o atendimento, porque nós tínhamos uma lista de espera para esse atendimento. Né? Uhum. Então nós entendemos que aquelas crianças elas precisavam receber algum estímulo para que não ficasse às vezes 2 anos, 3 anos numa lista de espera. Uhum. Se criou o programa Motriz com atendimento da psicopedagogia, psicomotricidade e o acompanhamento parental da psicologia. Tá, vamos detalhar cada. Uhum. Tá. Psicomotricidade, aquela criança que tem dificuldade em. É toda a questão do esquema corporal, toda a parte motora. Então, a gente Certo. trabalha essas áreas associado ao atendimento da psicopedagogia. Uhum. Esses atendimentos, eles acontecem em grupos, pequenos grupos, e é específico para nível de suporte 1 e 2. Por quê? Porque 1 e 2 eu consigo fazer atendimento em grupo. Um Uhum. suporte de nível 3 ou Tem que ser deficiência intelectual individual. severa ou profunda, eu preciso fazer um atendimento individualizado. Tá? Uhum. Então, a gente também tem mais o Motriz que completa esses 4 programas da nossa instituição. Uhum. Outra coisa, a questão tu falou ali do atendimento parental, né? Ou seja, eu acho que é o momento mais difícil para um pai, para uma mãe, porque a criança vai dando os seus sintomas, vai mostrando que ele não tem aquele desenvolvimento igual das outras pessoas. E geralmente, né, alguém externo que vem dizer, olha, leva teu filho para dar uma olhadinha porque ele tem alguma coisinha diferente.
E dói muito para um pai, uma mãe, né, que pensa, meu filho, eu quero que ele seja doutor, seja médico, seja um advogado, seja um juiz, tal. De repente vem o diagnóstico, olha, eu acho que seu filho é autista, a gente vai fazer o diagnóstico. O mundo desses pais, né, puxa o tapete, desaba. Uhum. Aqueles sonhos que eles tinham para o filho, erroneamente ele acha que está perdido, naquele momento. Exato. Né? Vocês dão esse suporte também para a família? Porque quando eu falo assim, uma família que tem uma criança autista, uma família que tem uma criança com Down, a criança passa a ser o centro da atenção daquela família, né? Ou eu estou enganado? Não, exatamente. A gente sempre, o tema família, para nós, ele é muito importante. Tanto Uhum, que nós sempre buscamos o acompanhamento dessa família, através dos grupos de família. Os grupos de família acontecem na nossa instituição sempre com a coordenação da assistente social e da psicóloga, porque se entende que a família precisa ser cuidada. É uhum, o cuidar de quem cuida. Se essa família está bem, se essa família está em condições emocional, né, de atender essa criança, consequentemente, até nos atendimentos, essa criança vai ter uma evolução mais significativa. Por quê? Porque o atendimento, ele acontece, né? Se é um atendimento individualizado, 45 minutos de cada profissional, por exemplo, ou eles ficam ali o período, né? uhum, Mas eles precisam ser dado uma continuidade em casa. E essa família, estando bem, bem orientada, né, bem emocionalmente, consequentemente ela vai seguir esse estímulo em casa. uhum, Você falou exatamente no sentido de que quando essa família recebe o diagnóstico, ela entra em um processo de luto, porque uhum, ela perde exatamente aquele filho idealizado. uhum, Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa passar por todas essas fases. E quando ela chega com o diagnóstico lá na nossa instituição, ela vai ser acolhida, ela vai ser recebida e também ela vai ter a troca com as outras famílias que já passaram por esse processo, uhum, que já estiveram nesse mesmo lugar e vai poder buscar acolhimento. Que é possível, que dá certo, que ele vai conseguir sim, né? Que eles vão para o mercado de trabalho, que eles vão ter uma qualidade de vida. E isso, nada melhor de quem realmente passou por essa situação para estar realizando essa troca, né? Eu sei que eles acreditam e que eles confiam no trabalho do profissional, mas ouvir de alguém que já passou pela mesma situação e que já superou isso e que está tudo uhum. bem, é diferente de ouvir a opinião De um somente de um profissional, né? profissional. É uma outra pessoa, É alguém outra que nem pessoa. eu que É, está fazendo, que já exatamente. Sentiu passou por isso. A a mesma mesma dor, dor, digamos assim. exatamente, né? Uhum, Que é natural e que a gente precisa acolher essa família, né? uhum, A gente entende que tem famílias que têm um nível de comprometimento muito significativo, que às vezes ela não consegue nem ter uma vida social, né? E aquele momento no grupo de família é o único momento que ela consegue ter trocas, conversar, rir, né? uhum. Que é um momento de acolhimento ali. Certo. E até só para a gente dar uma ilustrada, né? Porque é difícil até entender autista, que um autista é diferente do outro. Mas todas as pessoas são diferentes uma da outra, independentemente de ser autista ou não, né? De ser síndrome de Down ou não, né? Uhum, exatamente. Cada sujeito é um sujeito, né? E a Exato. gente precisa respeitar as especificidades de cada um, né? Uhum, Por isso que é importante quando o profissional começa o atendimento, ele faz uma avaliação, ele conhece esse sujeito para que assim possa realizar um atendimento direcionado às necessidades daquela criança, adolescente ou adulto. certo. Em que momento que o usuário chega na PAI? Para procurar diagnóstico ou ele já chega, já foi encaminhado por alguma instituição, por outra, como é que se não? Eu como pai posso lá bater na porta da PAI, ó, eu trouxe meu filho para... Como é que funciona esse mecanismo? Hoje, a porta de entrada da nossa instituição é através das assistentes sociais, tá? Uhum. Qualquer pessoa pode buscar a nossa instituição e agendar um horário com a assistente social de cada programa. Tá, vocês têm assistência social na Tenha, própria PAI, tá? tá? Cada programa tem a sua coordenação e a Uhum. sua assistente social. E aí, a pessoa pode ou entrar em contato via telefone ou até mesmo ir na instituição e agendar um horário com a assistente social. Nós não realizamos a avaliação, né? A gente
não faz o diagnóstico, não fecha o diagnóstico. Certo. Nós só realizamos os atendimentos. Então, a pessoa, para buscar a nossa instituição, ela precisa já Já ter o ter o diagnóstico. diagnóstico Uhum. fechado, né? E ali, a assistente social vai acolher essa família, vai pegar a documentação, tendo lugar, ela já vai encaminhar para o início do programa, né? Uhum. Nesse início, no primeiro momento, se realiza uma avaliação inicial com a equipe e aí, posteriormente, se iniciam os atendimentos, tá? Uhum. Caso contrário, por exemplo, na clínica, né, que é o SASSI, infelizmente a gente tem uma lista de espera ainda. É isso Aí que eu ia perguntar. Existe um período de matrícula ou não? A qualquer não, a qualquer momento. momento você pode Tá. fazer a inscrição, né? Uhum. E aí, liberando uma vaga, a assistente social entra em contato, inicia então a avaliação inicial e logo depois Ela é começa o inserida no atendimento. programa. Exatamente. Uhum. É, Demora muito essa fila de espera? infelizmente sim. Em Infelizmente sim. em quanto tempo? É uma média de 1 ano no mínimo. Um ano no mínimo. É, para os menores, né? Uhum. Para os jovens e adultos, não. A gente nem tem praticamente lista de fila de espera, tá? Mas para os Para as menores, crianças sim. menores, sim. Sim, Uhum. sim. Tá. Esse para os adultos não tem fila de espera porque gera mais rápido, então E gera nós mais temos rápido. isso, Uhum. isso. E E nós quanto temos tempo? mais turmas também, né? Ah, tá Uhum. certo. Mas as crianças, lá não é tipo, não tem dormitório, as crianças não têm, eles hoje ficam com suas famílias. Exatamente, não. Nós recebemos eles, por um exemplo, os adultos, jovens e adultos, eles permanecem conosco em um período, ou no período Uhum. matutino ou no período vespertino, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Uhum. Os menores, eles vão para os atendimentos e aí a família aguarda, eles realizam o atendimento e são liberados, tá? Certo. Eles não permanecem conosco no período todo, por Tá. exemplo. Isso quando é atendimento clínico, Isso. né? Clínico ou com psicólogo, coisa. Mas tu falou aqui que tem um programa que tem oficinas São dos adultos. Esses aí, só eles adultos, permanecem adultos, jovens e adultos, né? a Que partir dos daí, 14. isso, a Tá. partir dos 14. Aí Uhum. tem o Capacite, né? Que também fica lá conosco nesse período. Tá, joia. Vamos então entrar no Capacite, que é um programa que esse programa foi criado aqui na Pai de Itajaí? Sim, sim, esse programa foi idealizado pela nossa coordenadora, Carlise, Uhum. que em 2000 ela começou, né, esse programa. Partiu de ela é psicóloga, né? E daí Uhum. ela ouviu, as demandas dos nossos usuários e eles colocaram que eles tinham um sonho e gostariam de trabalhar, de ir para o mercado de trabalho. E ela, através dessa demanda, foi buscar isso. E há 20 anos, 25 anos, né, está completando esse ano, que o programa Capacite, ele, além de inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, faz o acompanhamento e também a assessoria para a empresa, né? Uhum. Porque se entende que não é só inseri-los no mercado de trabalho, precisa que a equipe esteja aberta a recebê-los, né? A empresa, então, ela tem que fazer as adequações necessárias, né? Os colaboradores precisam respeitar esse tempo, às vezes, né, um pouco maior, de repente para uma atividade ou outra, né? Então, assim, o Capacite, a equipe do Capacite vai até a empresa, faz toda a questão motivacional, a sensibilização dos colaboradores e acompanha se essa pessoa realmente está fazendo a função pela qual ela foi contratada. Eu imagino, a lei, hoje nós temos a lei do jovem aprendiz, por exemplo, ela é uma lei praticamente recente, tem a lei também que obriga as empresas a terem menores aprendizes e obriga as empresas de determinados portos a contratarem PCDs, pessoas com deficiência, né? E tanto o Exatamente. autismo como a síndrome de Down são classificados como PCDs, correto? Correto. E eu imagino, há 25 anos atrás, a dificuldade de convencer uma empresa a contratar uma pessoa com limitações, Sem a questão da sem questão da legislação, né? legislação Com dizer. Então, certeza. acho que foi um trabalho de desbravamento mesmo, né? Exatamente, né? No momento em que não existia uma legislação Que que obrigasse a empresa. obrigasse, né, acreditar no potencial deles. Você sabe qual foi a primeira empresa que apostou na ideia aqui em Itajaí? Ontem ainda, né, a Carlise, ela esteve no
o Hospital Marieta, e ela foi visitar um dos primeiros que eles foram introduzidos, né, inseridos no mercado de trabalho, e que está até hoje lá como assessorista do Hospital Marieta. Ele tem deficiência visual, né? Uhum. Ele constituiu família, 2 filhos, e aí ainda continua No no programa programa, da PAI, no Capacite. e no mesmo, no mesmo emprego, que é lá no Hospital Marieta, Olha só, então, é, quer dizer, ele está há assessorista. 25 anos no mesmo emprego. Exatamente, já está lá há todo esse tempo e Uhum. constituiu família, casou. E como é que é essa preparação? Né, porque não é só Não. Uhum. chegar na empresa foi um momento, né? Mas Isso. assim, ó, já me sinalizaram aqui, infelizmente, quando o papo é bom, quando o assunto é interessante, o tempo voa, né? Mas vamos deixar essa pergunta então sobre como é que é feita essa preparação, né, do usuário do serviço da APAE, do atendimento da APAE, para o mercado de trabalho, tá? A gente vai pra um breve intervalo e voltamos em seguida, né? Sabendo você que tem aí que hoje praticamente toda a família tem alguém que ou é autista ou que Uhum. tem síndrome de Algum Down, tipo de mas sabe que deficiência. existem sim caminhos, existem instituições sérias e comprometidas em garantir esse projeto de vida, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. É só o tempo de tomar água, a gente já volta. Olá, com o apoio do Instituto Crescer, estamos de volta aqui com o programa Tribuna na TV e eu já vou combinar aqui com o pessoal da técnica, nos próximos programas, quando a gente tiver no intervalo, eu vou mandar, começa a gravar, né, porque os assuntos de bastidores aqui, gente, às vezes a gente se aprofunda muito mais, né, do que realmente o que a gente leva para o ar. Mas eu não vou deixar esse gancho escapar, não. Eu estava falando aqui com a diretora da PAI, a Blaíra, sobre a questão do diagnóstico, né, do autismo especificamente, que o síndrome de Down é físico, né, você vê, né, e no autismo, né, existem, principalmente no nível de suporte 1, que é aquela pessoa que dificilmente consegue entender se a pessoa é autista, mas é difícil o diagnóstico, né, Blaira? Sim, o diagnóstico ele deve ser realizado por uma equipe, né? Claro que quem Uhum, fecha o diagnóstico é o médico, né? O neuro ou o psiquiatra, que é o uhum, ideal que isso aconteça, né? Mas eles sempre o ideal seria buscar o acompanhamento também de uma equipe multi, né? Porque, uhum. assim, nível de suporte 1 é muito tênue, né, essa linha, e é importante que se faça realmente uma avaliação completa para que não se tenha equívocos nesse diagnóstico, Uhum. né? Já chegou alguém com um diagnóstico lá na PAI que vocês viram assim, e disse, peraí, esse diagnóstico não está muito certo? Já aconteceu isso? Sim, sim, já aconteceu em alguns casos, né? Uhum, Claro que a gente sempre conversa com a família, pede para que a família busque, às vezes, uma nova opinião, né? A uhum. gente também realiza relatórios pontuando o que é observado pela equipe, para auxiliar, né, essa família a buscar realmente o diagnóstico correto para essa criança. Certo. Quando fui informado orientado, né, a procurar um acompanhamento para o meu filho, eu fui muito bem recebido lá no CER da Univale, é o Centro de Reabilitação, e uma equipe maravilhosa, né, mas eles me orientaram bem nesse sentido, disse, olha, é difícil, não é olhando para a criança que a gente vai dizer é autista ou não é, Isso, porque às vezes é uma série de fatores que levam ao fechamento do diagnóstico, exato. né? Tanto que foi na época da pandemia e não tinha aquele atendimento tão regular e tinha aquela questão de isolamento e tal, por isso que ele ficou 1 ano e meio Em em avaliação. avaliação, Uhum. mas geralmente é de 8 meses a 1 ano, né, que eles É. fazem, Uhum. né, até fechar que realmente ele é, né, e o meu filho é de suporte 2, então ele tem um estereótipo mais visível, né, e quando é suporte 1 mesmo, deve ser muito difícil de dizer, né? Exato. E por isso da importância da equipe multi para que isso aconteça, né? Então, o Uhum. trabalho que é realizado lá é um trabalho completo e que sim se fecha o diagnóstico quando se tem realmente certeza desse,
Eu Mas, trabalhei durante muito tempo no serviço público, no município de Itajaí, e eu convivi com pessoas que questionavam muito essa questão do autismo, dizendo, agora virou moda, uma criança um pouquinho mais agitada na sala de aula já está com laudo de autismo e a gente o município tem que arcar com tratamentos e coisa, né? E é mais fácil tu perceber uma criança de suporte 3 e suporte 2 do que suporte 1, porque o suporte 1 às vezes é imperceptível, né? muito sutil, né? E a Eu vejo gente pessoas adultos que foram ter o diagnóstico porque não se enquadravam, se sentiam deslocadas de ambientes e foram muito tempo inclusive, de atendimento psicológico até vir o diagnóstico. Não, tu não tem, né, problema, não é psicológico, é teu problema, é síndrome, autista, é autista. exatamente. Né? Então, a importância de se fechar esse diagnóstico, né? Uhum, Porque a pessoa recebe o atendimento adequado e, consequentemente, a vida, né, continua com uma qualidade de vida uhum, em função do atendimento que foi recebido. Tanto na primeira infância, né, seria o ideal isso, porque ali a gente está trabalhando as questões de estimulação, né, a gente tem a plasticidade cerebral, tem as podas neurais, isso é fundamental que se observe nesse período, porém, mesmo depois de um diagnóstico tardio, ele sendo acompanhado, eu sempre digo que a gente tem qualidade de vida e que a gente pode sim desfrutar de coisas positivas em relação a isso. Qual é o sinal de alerta para o pai ou para a mãe? Olha, Uhum. ele está com algum probleminha. Qual é o momento que os pais percebem isso? Não, os pais, eles observam, né, na questão realmente de comportamento. O que a gente observa mais é a questão relação social, né, a questão de interação social, né, a questão da fala, que Uhum. tem um atraso na fala, ok, às vezes pode ter um atraso da fala, isso não significa que a criança é autista, mas sempre quando você observar que algo não está ocorrendo no Dentro daquele tempo período, né? esperado, exatamente, aí é importante buscar um especialista. E a escola é muito parceira, né? Os pais, eles devem ouvir sim quando a escola chama, conversa, pontua, né? Porque a escola, ela segue os marcos do desenvolvimento. E se ela observa que a criança está fora dos marcos ali, do que é esperado para a idade, ela vai conversar com a família, ela vai orientar, ela vai fazer o encaminhamento. E às vezes a criança ela não tem um transtorno, porém ela tem um atraso. E Uhum. quando estimulada, ok, né? Consegue suprir aquele atraso. E aí é tranquilidade e ela vai dar conta do que é necessário. Eu sempre digo que a gente tem uma deficiência crônica nessa área. Por exemplo, nós temos aqui instituições maravilhosas, né? Nós temos a AMA, nós Isso. temos a própria PAI, só que a PAI não dá diagnóstico, né? Nós Não, temos a AMA, tem o SEMESP da Secretaria de Educação, educação. tem o SER da Univale e tem o CETEA. Mas todas essas instituições funcionam muito bem até o momento de fechar o diagnóstico. Fechou o diagnóstico, só que o seu filho está autista, eis o laudo. E aí? Aí o pai tem que correr atrás das terapias, porque eles precisam de terapias. A AMA tem lá o que 50, 100 vagas, né? A PAI já está com certeza fechado tudo, né? O SEMESP, porque são limitações só na educação do município, são quase 3 mil laudos, crianças com Exato. laudo, Uhum. né? Ou seja, não tem um atendimento na área de terapias, né? Isso é de saúde, né? Não tem equipe multidisciplinar nos postos de saúde e nas unidades de saúde para dar essas terapias para o autismo, né? Aí chega a PAI e diz assim, ó, não, nós temos o Capacite, um programa que vai inserir o autista no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que tem pai como eu, se será que isso funciona? Né? Como é que vocês preparam essa criança? Por exemplo, meu filho eu levo para a escola, eu vou buscar. Ele não vai no bar da esquina sozinho. Como é que eu vou deixar ele sair de manhã para ir para o trabalho? Será que é dois trabalhos? É outro trabalho para dois, para o pai levar e buscar e coisa? Como é que funciona todo esse... porque isso é qualidade de vida, é independência, né? Mas aquele pai de autista, eu tiro por Fica experiência própria, ele é, carrega ele na mão assim. exatamente. É o cuidado de todo o pai, né?
os pais, a família, ela quer proteger, né? Sim. E às vezes ela não entende que o mais importante é trabalhar para que eles tenham autonomia e independência, né? Até Uhum. porque todo mundo, né, não permanece para sempre e que Isso. depois eles precisam Eu tenho um amigo que diz se que o rever. grande medo do pai de autista é o que é que vai ser do meu filho quando eu for lá para cima, né? Ou Exato. para baixo, sabe? Né? E assim, no capacite, o que que acontece? Eles não chegam e já são inseridos no mercado de trabalho. É isso Eles que eu passam por pré-qualificação, ali existe toda uma preparação para que quando ele se percebe que realmente, não, ele está apto, ele já tem condições de ir para o mercado de trabalho, aí sim ele é inserido no mercado, Uhum, né? Ali dentro eles na instituição, eles acabam realizando os estágios, ou é no almoxerifado, ou é na cozinha, né? uhum, Então, ali a gente acaba também fazendo algum tipo de estágio com eles, uma uhum. preparação. A questão da locomoção independente é Pois é, isso fundamental. aí, como é que funciona? Tu me Isso, explicou fora daqui, numa outra oportunidade, mas eu gostaria que tu deixasse, o pessoal que vai, vou ter que levar meu filho todo dia lá nesse programa para ele se capacitar até chegar no mercado. Como é que funciona essa questão? exatamente. No início, claro que as famílias, né, Uhum, vão, acompanham até. Só que, num determinado momento, quando a equipe entende que ele já tem condições de se locomover sozinho, existe todo um acompanhamento para que isso aconteça, né? No primeiro momento, o profissional vai com ele no ônibus até o seu ponto. Quando se entende que é necessário ir mais vezes, ele vai mais vezes. Aí depois ele vai aos pouquinhos liberando até entender que realmente ele já consegue e que ele pode sim ir de transporte público da nossa instituição para casa e da sua casa para a nossa instituição. Por quê? Se ele vai para o mercado de trabalho, ele precisa ir até o emprego, né? E uhum, ele não é o ideal que a família faça isso por ele, né? A gente está uhum. buscando autonomia e independência dessa pessoa com deficiência. Então, se prepara até mesmo essa questão do transporte para que ele possa dar conta sozinho disso. Quem é que percebe se ele já tem essa capacidade de ir sozinho? É o próprio usuário ou é Não é a equipe. a A equipe equipe? senta, né? É uma equipe multi que faz os atendimentos, e daí a equipe faz a discussão e aí observa, não é possível, não é possível, e a profissional faz o acompanhamento dele para ver se realmente ele vai conseguir alcançar esse objetivo. Uhum. Mas há casos também que o próprio aluno dá esse indicativo, diz: "Olha, eu já posso ir Sim, sozinho". sim, tem alguns que eles já parte deles e que às vezes é um momento só de orientação ali, no segundo momento eles Uhum. já conseguem É, eu sozinhos. digo que Uhum. meu menino é atrevido, né, porque ele estava na creche e fizeram a tarde o programa Show Fraldinha, ele Aham, estava com fralda ainda. Nós no primeiro dia levaram para o pai, traz umas troca de roupa a uhum, mais, coisa, porque a gente vai fazer o show fraldinha, né. aham, Ele tirou a fraldinha e já não pediu para ir no banheiro e não quis mais usar. Aí chegou à noite em casa: "Não, vou botar a fraldinha para dormir". Disse: "Não, não quero". sim, Nunca vi, bastou um dia, só uma vez falando para ele: "Show fraldinha", ele sim, desde então, se tinha vontade de fazer xixi de noite, ele levantava, ia lá fazer xixi sozinho e e a voltava. E eu importância tenho medo de botar ele no programa e dizer: "Não, não quero mais, que o papai me leve, eu quero ir sozinho". não, e a importância de acreditar no potencial deles, Uhum. né. E eu sempre brinco, se o pai não acredita, né, se a família não acredita no potencial, quem vai acreditar, né. Então Verdade. a gente precisa confiar, Uhum. né, e jamais menosprezar a capacidade que eles têm. E no programa, vocês conseguem definir qual é a melhor área de atuação dele? Com certeza, né, porque daí se identifica qual é a melhor área, para poder encaminhá-lo. Uhum. Tá? Então, ali, eles têm preparação, né, de uso de computador, né? Eles mesmos fazem o seu próprio currículo, né? Até Uhum. um dia eu fui apresentar a nossa instituição e uma determinada pessoa estava visitando e chegamos na sala de informática e a pessoa me questionou, mas eles conseguem ligar o computador? Eu disse, olha, tem alguns que trabalham melhor do que qualquer um de nós aqui, né? Uhum. Então, assim, eles são preparados para isso, né? Tem aqueles que têm um comprometimento mais significativo, que de repente precisam até mesmo de uma orientação maior, né, uma adaptação na empresa, porém tem outros que não.
que não é necessário, e aí eles vão desenvolver o trabalho que for de Uhum. acordo com a contratação deles. Uma outra coisa que me chamou a atenção no programa Capacite é esse acompanhamento pós, não é simplesmente inseri-lo no mercado de trabalho. Né? Tu deu o exemplo aqui de que a coordenadora foi no Marieta, pegou um dos primeiros, né, lá de 25 anos atrás, e ainda dá esse suporte, dá esse acompanhamento. Quer dizer, a relação do usuário da APAI é uma relação que tem início, mas não tem fim. Não, não tem fim, né? Uma das grandes dificuldades era, principalmente com as famílias, em relação que eles iam perder o benefício, né? E se eles perderem o benefício e depois perderem o emprego? Como que vai acontecer? Uhum, Né? Então, sim, se mostrou que não é assim, né? Que se for necessário retomar esse benefício, se faz todos os trâmites e isso acontece também, mas se essa pessoa, ela foi desligada da empresa ou ela não se sentiu confortável e pediu o desligamento, ela volta para a PAI, continua sendo acompanhada até ser inserida novamente no mercado de trabalho. Ela uhum. está no mercado de trabalho, porém ela precisa do atendimento clínico, de fisioterapia, acompanhamento psicológico, ela vai ter esses atendimentos na nossa instituição, mesmo ela já estando no mercado de trabalho, Uhum, tá? Ela não é desligada da instituição, né? certo. Então, isso sempre a gente deixa muito claro para as famílias. Mesmo que naquela empresa não deu certo, ou não se identificou, enfim, ela vai retornar e vai ser inserida Uhum, em outra empresa. certo. No programa Jovem Aprendiz, eu sei porque o Instituto Crescer é apoiador aqui do nosso programa e eu trabalho no Parque Dom Bosco, que é um outro instituto que também que capacita o jovem para o mercado de trabalho. Tem um período ali de 2 anos, né, em que o jovem ele fica na empresa, mas ele também é ligado ao programa, né, e fica, se não me engano, é um dia da semana, ele volta para a instituição para ter um aprendizado, né, uma preparação, uma qualificação. A PAI também, o programa Capacite também tem esse, é um dia específico que ele fica na instituição, ou durante o período, ou não? Não, quando ele está no nosso programa, ele tem aula durante toda a semana, né? Aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, se ele existe a necessidade de um acompanhamento clínico, por exemplo, aí ele vem num determinado dia, Uhum. realiza e volta Volta para a para o mercado de empresa. trabalho. Exatamente, volta para o mercado de trabalho. Porque é aquele 45 minutos de atendimento, por exemplo, de uma terapia e Ou tal. ele tem, né, o período reduzido da empresa, né, de Uhum. acordo com Mas cada aí realidade. é feito o Exatamente, contato com a empresa. E a exatamente. empresa acaba se tornando uma parceira da PAI, né? Exatamente. Não, a nossa instituição tem várias parceiras, né? Várias parceiras que são as Uhum. empresas que têm essa parceria com a nossa instituição. Por quê? A nossa instituição, ela acaba realizando uma consultoria nessa empresa para que eles recebam a pessoa com deficiência no seu quadro. Uhum. Eu vejo em algumas empresas que prestam atendimento, porque as empresas são fechadas em si mesmo, né, com a linha de produção, por exemplo, mas tem umas empresas comerciais em que os próprios PCDs têm contato com o público, têm contatos com clientes, né, e a gente sente o orgulho deles, né, em estarem participando, em estarem mostrando ali que, olha, eu consigo fazer isso, eu sou, né, e eu não sei se é porque a gente já tem essa sensibilidade, parece que às vezes a gente atrai a atenção deles, eles gostam de mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, quer dizer, o Correto. como isso é importante, né, para qualquer cidadão, o emprego, o trabalho enobrece, dignifica Com e é certeza, verdade. né? Mas para eles parece que dá um outro, ressignifica a vida deles, né? Exatamente. Tem um sentido, né? Eles se sentem capazes, né? Mostram Uhum. que realmente é possível e que a pessoa com deficiência tem o direito de também permanecer no mercado de trabalho, né? Tanto que todo esse programa, né, todo esse trabalho que foi realizado, que é realizado na nossa instituição, ele recebeu até premiação por ser o programa que mais inseriu e com qualidade pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, o ano passado, a equipe Capacite recebeu uma homenagem em Brasília pelo trabalho realizado aqui na PAI de Itajaí, que é uma referência nacional, Olha né? que bacana. E esse ano, completando 25 anos
E nós Uhum. gostaríamos de fazer uma grande festa para comemorar esse programa que traz tantos benefícios para a pessoa com deficiência no nosso município. E eu acho que não é só para a pessoa com deficiência, né? Porque a gente também auxilia as empresas, né? A Sim, realizar a esse serviço, cumprirem a a lei, cumprirem a a se lei. redescobrirem também, que eu acho que para a empresa Exatamente. também é um motivo de orgulho, É, dizer, olha, aquele ali está com a gente, é um isso. excelente funcionário. Exatamente, e Uhum. vários depoimentos, né, de que a pessoa com deficiência, a partir do momento que ela entrou naquela empresa, né, o ambiente ficou mais agradável, as pessoas se tornaram mais empáticas, então são depoimentos positivos em relação a isso. Uhum. Que bacana. Bom, questão da cultura, né? A PAI também realiza eventos com eles, estimula eles a se manifestarem culturalmente. São oficinas lá? O que é que a PAI faz nesse sentido? Sim, sim, a PAI participa, né, hã, com a oficinas, também nós temos aulas de artes, tá? Tem música e eles realizam também apresentações. Tem o Uhum, Festival das APAES, né, que também acontece e que eles acabam, apresentando, né, o que eles realizaram e elaboraram na nossa instituição. uhum. Vocês fazem evento aberto ao público? Ah, vai ter um teatro Sim, lá, o público sim, pode. e até mesmo as escolas, elas costumam entrar em contato com a nossa instituição e pedir para que realizem apresentação artística nas escolas, por exemplo. Uhum. Isso, todas as escolas têm essa liberdade, né, de entrar em contato conosco e a gente ir até a instituição ou a escola ir até a A PAI PAI para. para Tem, conhecer um pouquinho o nosso tem trabalho. algum usuário do serviço da PAI que teve essa inclinação artística, artes plásticas ou artesanato, alguma coisa nesse Sim, sentido? sim, nós temos a Isa, né, que é a nossa cantora, né, ela é deficiente visual e intelectual, e Uhum. ela já realizou várias apresentações, com os nossos professores de música na instituição, da Uhum. instituição, né, ela já, se apresentou em diversos locais. Que bacana isso. E entre Outra, outros, né, teatro, né, enfim, mas a Isa é a que está se chama atenção destacando, porque exatamente, se destaca no cenário cultural local. exatamente. Tá? Uma pergunta que eu queria fazer, que eu acabei esquecendo na questão do capacite. Quantos ah, pessoas, né, quantos usuários vocês têm hoje no mercado de trabalho, sabe? Tem Já ideia? foram feitas 700 inserções no mercado de trabalho até hoje, em 25 anos. 700 inserções? É, que tem gente que já se aposentou. Agora, provavelmente esse será o nosso primeiro Aposentado aposentado que que entrou. foi do Marieta, É né? aposentadoria especial? Não, ou tem Sim, por sim. idade? Não, É especial. especial. Uhum. Uhum. Tem Mas toda quer uma dizer, legislação. já tá prestes a se A se aposentar o aposentar, primeiro. aham, Né? E os primeiros. nossa, 700 pessoas, 700 Isso, oportunidades. Isso eu acho que é um motivo de comemoração enorme, de isso. orgulho enorme para vocês, né? É um orgulho muito grande, né, Uhum. de prestar esse serviço, né, e mostrar para a sociedade que eles realmente têm condições e que eles podem sim estar inseridos no mercado de trabalho e com qualidade, o que é mais importante para nós. Uhum. Ah, outra coisa, toda vez que eu falo com alguém da área da saúde, me preocupa muito essa questão da carga emocional que é envolvida, né? Por exemplo, a pessoa trabalha num pronto-socorro, num pronto-atendimento, vê uma pessoa mal, doente, às vezes as pessoas que se levam a óbito, no caso, ela leva uma carga emocional muito forte para casa, pesado, pessoas, né? E para o profissional da PAI, é, é mais pesado ou mais gratificante? É mais gratificante, né, porque eu sempre pontuo, né, quando eu cheguei na PAI, né, eu cheguei na sala de aula como professora e aquele ano, para mim, como eu sempre brinco, foi onde eu recarreguei as minhas baterias. Por Uhum. quê? Tu chega, né? Às vezes, claro que tem dias que a gente tá um pouquinho mais abalada, né? Emocionalmente, alguma coisa assim. E eles sempre te tratam com muito carinho, com Pois é, muito como são carinhosos, acolhimento, né? exatamente. Aquele bom dia, alegre, né? Eles são felizes e passam isso para nós, né? São pequenas coisas do dia a dia que para nós parecem tão simples, mas eles
mostram que isso é que realmente vale a pena. Né? Uhum. Esse carinho, essa atenção e a simplicidade, né? São coisas simples, um olhar, um sorriso e que enchem o nosso coração de alegria e nos dão força para que a gente continue. Que ba- E eles também nos mostram que às vezes o que a gente deseja tanto, né, e que para nós parece tão insignificante uma conquista, a gente tem que valorizar cada conquista, por menor que ela seja. E isso sim faz a diferença. Isso para quem é pai de autista já sabe exatamente o que é que tu estás falando, porque cada conquista deles é um universo de satisfação para nós, né? Exatamente. Por menor que pareça, é uma grande conquista. E saber, né, que existem instituições, aqui em Itajaí, especialmente como a PAI, né, que tem esse histórico de sucesso, eu acho que já é um caminho para quem está em casa, para quem, né, como eu disse já em algum momento aqui do programa, hoje não tem uma família que não tenha pelo menos um membro que não tenha um grau de autismo, né, identificado no diagnóstico, né? E saber que existem caminhos, Exato. né? Saber que existem instituições comprometidas e sérias como a PAI e que não é um depósito, e sim é um celeiro de oportunidades, é uma instituição que valoriza a vida, a qualidade de vida, acima de tudo, é muito importante, né? Eu Exatamente. só tenho, me emociona muito, Uhum. só tenho a parabenizar vocês por tudo, né? Pelo carinho com essas crianças, com esses jovens e com esses adultos que estão sob a responsabilidade de vocês. Eu acho que Deus iluminou o coração de vocês para dar para a sociedade esse presente. O que nós buscamos é que as pessoas acreditem no potencial deles, que invistam no potencial deles. E que sim, é possível ter qualidade de vida, né? E que eles podem sim fazer o que eles têm vontade, né? Serem profissionais excelentes e que as famílias realmente tenham bastante orgulho deles. E isso é o que nós buscamos, né? Mostrar e estar ao lado dessa família, mostrando que é possível e que ela não está sozinha, não. Que a gente está ali para apoiar, para orientar no que for necessário. Aira, muito obrigado. Parabéns mesmo. Hum. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. E eu deixo um recado para você que tem uma empresa. Procura, pai, eu sei, será que eu posso tentar participar desse programa? Será que eu posso ajudar? Não é essa, Exatamente. será que eu posso me ajudar? Porque eu acho que a recompensa é muito maior, né? Exatamente. E a gente está sempre aberto, né? Para quem quer conhecer o nosso trabalho, quer conhecer a nossa instituição. Hoje a nossa instituição está com quase 600 usuários, né? É muito trabalho, é várias coisas que a gente necessita. A Pai não é rica, a Pai precisa de parceria, de doação, né? Uhum. Inclusive, eu gostaria de convidá-los para o dia 9, agora a gente vai ter o nosso pedágio da Pai. Então, que todos que possam contribuir, a gente está à disposição. 19 pedágio, Pedágio da Pai sinaleiras, nos nossos semáforos aqui da cidade, tá certo. Se tá? você puder contribuir, né? Vá lá, ajuda então. Laíra, estamos encerrando aqui. Muito obrigado pelo papo. E as portas estão abertas, tá? Vamos, na hora de comemorar o Capacite, os Com 25 certeza. anos, vamos, vem aqui a minha convidada desde já para dizer, olha, vai acontecer isso, 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 a programação é essa, para a gente convidar a comunidade para ir lá conhecer esse maravilhoso trabalho de vocês. Nós que agradecemos a parceria e o convite. Muito obrigada. Ok. Bom, e assim nós terminamos o programa de hoje com um apoio do Instituto Crescer. E você que é empresário, você que tem na família alguém com uma necessidade especial, vai lá conhecer o trabalho da PAI, vai lá se doar um pouquinho também. Exato. Nós Obrigada. voltamos então na próxima semana com mais um assunto interessante, com certeza para você. Até lá. Tchau.